Olá, meus amigos, novamente bem-vindos. Wesley aqui, o seu anfitrião do Reavaliando. Hoje vamos falar de um filme que, na minha opinião, é um dos maiores clássicos da ficção científica. Está completando aí seus 60 anos. Por favor, vamos falar de O Incrível Homem que Encolheu. Esse aqui é um pôster que eu retirei da internet. Tem Incredible Shrink Man, baseado no livro do Richard Matheson. É um filme que tem como seguidores o Joe Dante, o Steven Spielberg, o James Cameron, John Landis, enfim, é uma legião de fãs. Aqui é o pôster que eu retirei da internet. O gato amarelo, o Grant Williams. Vamos lá. Aqui, baseado no livro do Richard Matheson, O Incrível Homem que Encolheu. Um livro hoje em dia fora de catálogo, muito difícil de ser adquirido. E aqui o DVD original, The Incredible Shrink Man, um DVD raríssimo hoje em dia, fora de catálogo. Aqui nós temos o DVD original, espero que vocês possam estar vendo. Só um instante, por favor. Um pôster que eu acho incrível, o Grant Williams contra aquela famosa aranha. Gigante, né? Para ele é uma aranha gigante. Aqui tem também uma fascinante jornada ao desconhecido, o mesmo, como eu vou dizer, o mesmo Marte que eles usaram no pôster para vender o filme. Vamos deixar aqui por enquanto, O Incrível Homem que Encolheu. Só um instante, tirar o coiote aqui um pouco. Aliás, vamos usar aqui como isso, o livro aqui para ficar maior. O Incrível Homem que Encolheu é aquele filme feito lá no final dos anos 50, ainda tem aquela paranoia da guerra nuclear, da Guerra Fria e tal. E ele é feito pelo grande Jack Arnold. Eu considero o Jack Arnold um grande diretor. Ele é o responsável por esse tipo de filme. O Tarântula, um grande clássico, um dos primeiros trabalhos do Clint Eastwood, hoje fora de catálogo, espero que vocês possam ver. E esse tipo de filme era muito popular lá nos anos 50, O Mundo em Perigo, que já comentamos aqui, vamos passar um link aqui para quem tiver curiosidade, aquele das formigas gigantes, e lá vamos nós. Aqui mostra a história do Scott Cawley. Antes disso, é importante a gente ressaltar aqui o Incrível Homem que Encolheu, esse grande trabalho do Jack Arnold, pois o Jack Arnold ele era um cara que era muito exibido no Corujão da Rede Globo. Hoje não passa mais esse tipo de filme no Corujão. Na TV aberta eles não vão exibir esses filmes mais raros, esses filmes preto e branco, filmes cult, filmes clássicos. Eles têm um pavor enorme de exibirem esse tipo de filme. Eles acham que as pessoas não gostam, que são filmes antigos, enfim. Era bem exibido no Telecine Classic. Teve uma maratona, acredito que em 2000, 2001, do Jack Arnold. O Telecine Cult chegou a exibir algumas vezes o Incrível Homem que Encolheu. E o finado TCM, quando ele era bom, também exibia bastante os filmes do Jack Arnold. E o Jack Arnold é um cara que jamais vai ter mostra no Brasil. Ele vai ter mostra na Europa, nos Estados Unidos. Ele é muito conceituado lá. Ele tem livros falando sobre a carreira dele. Aqui não tem, porque o pessoal de mostra, eles são muito datados. Infelizmente é a verdade. Alguns nem sabem muito bem o que é filmes de ficção científica, mas vamos lá. O Incrível Homem é o seguinte, mostra a história do Scott Cawley, um cara classe média, está lá passeando com sua esposa num barco, tomando aquele banho de sol, tal, até que ele é exposto à radiação. E ele vai encolhendo, aos pouquinhos ele vai encolhendo. A princípio ele acha que é uma loucura, os médicos não acreditam. Os próprios médicos não têm uma explicação lógica para isso. E o Scott Cawley, ele vai no consultório do médico interpretado pelo William Shatner, que está também no Viagem Insólita. Aliás, é a mesma sequência do Viagem Insólita, quando o Jack Potter vai se consultar com o doutor, o médico dele, interpretado também pelo William Shatner. Eu acredito que é uma homenagem do Joe Dante ao Jack Arnold. E apesar de ser um filme de ficção científica, porque o Scott Cawley ele é exposto àqueles raios, aquela nuvem de radiação. No livro ele também é exposto a inseticidas, eles cortam isso aqui. Mas como é bacana isso aqui no Jack Arnold, ele vai mostrando o drama desse personagem. Como esse personagem está sofrendo por estar encolhendo,
ele não tem mais, certo momento ele não tem mais esperanças, o relacionamento dele com a esposa vai ficando por um fio, pois ele não pode mais ter relações sexuais com a mulher, até mesmo beijá-la. Ele vai sendo considerado uma aberração pela mídia, a mídia explora ao máximo aquele desespero dele, e é uma mídia ainda muito melhor do que a mídia de hoje em dia. Se esse filme fosse feito hoje em dia, seria muito pior a exposição da mídia, pois a mídia foi se tornando muito mais agressiva com o passar dos anos. E o Scott Cawley, ele, em determinado momento, ele pensa até no suicídio, pois ele está encolhendo. Não é como o Electron ou o Homem-Formiga, que aumentam, voltam ao tamanho normal, ficam pequenos. Aliás, o Stan Lee e o Jack Kirby e outros desenhistas ou roteiristas do período, eles viam muito esses filmes Bs. Filmes da American International, da Universal Pictures, eles eram consumidores ferrenhos desses filmes nas sessões matinês exibidas nos Estados Unidos. E ele é um drama, apesar de tudo. Ele é vendido como uma ficção científica, mas ele é um grande drama, porque a gente fica naquela... Será que o Scott Cawley vai voltar ao normal? Será que ele vai se relacionar de novo com essa mulher? Será que vão encontrar uma cura? Até quando ele vai para aquela lanchonete, que ele encontra aquela anã, pois no livro ele tem relações sexuais com a anã, no filme não se podia mostrar. E vocês que estão aí pensando também, o Jack Arnold, ele é o pai dos monstros da Universal modernos. O monstro da Lagoa Negra, foi ele que trouxe esse novo segmento para a Universal Pictures, pois a Universal estava com seus monstros meio que no caixão, ela não sabia mais o que fazer ou introduzir para uma nova geração. O Jack Arnold, ele talvez não, certeza, ele foi o cara que mais abordou o tema sci-fi com maestria naquele momento. Naquele momento tinha o Ray Harryhausen, que era um excelente técnico de efeitos especiais, tinha o Roger Corman, tinha o William Castle, mas na minha opinião o cara que melhor abordava o tema de ficção científica era o Jack Arnold. Jack Arnold é o pai da ficção científica moderna. Esse aqui é o cara que vocês devem pesquisar. E O Incrível Homem é um filme que deveria ser estudado, deveria ser reprisado. Eu adoraria vê-lo em 35mm. Fica aí o pedido para as operadoras de TV a cabo exibirem esse filme, pois eu acredito que não vai passar tão cedo em TVs abertas. Podem perder a esperança, pois não será exibido. E até aquele drama, quando o Scott Cawley, ele finalmente tem noção que ele é praticamente abandonado pela família. Ele percebe que vai ficar do tamanho de um micróbio. Ele é atacado pelo gato da família. Ele é obrigado a viver naquele porão. Ele fica em um estado de homem das cavernas, praticamente. Praticamente ele é um homem das cavernas. Ele tem que sobreviver com o que tem à disposição. Comida podre, queijo mofado, o que tiver lá naquele porão onde ele é jogado, ele vai ter que sobreviver. Até aquela luta com a aranha, que é uma luta feita lá no final dos anos 50, como é bacana aquilo ali. Se ela fosse feita hoje em dia, seria tanto CGI, mataria muito o tema, assim, na minha opinião. Não teria essa maestria que teve nessa época pelo Jack Arnold. Como é bacana aquilo ali. Até chega um ponto que o Scott Cawley, ele fala que não tem mais medo daquela aranha, que a aranha também está lutando pela sobrevivência, assim como ele. Quando a caldeira explode, tem aquele problema no encanamento, não é a caldeira. O encanamento sai a água começa, dar um problema no encanamento. Aquilo é muito bacana ali. E é aquele filme, gente, é aquele filme com Grant Williams, um ator fantástico. Eu, pelo menos, eu gosto muito do Grant Williams, era um homem forte da Universal. Universal tinha vários atores que ela ia treinando, como Rock Hudson, o Clint Eastwood, que era uma cria da Universal Pictures, ou International. E para quem for comprar esse DVD aqui também, ele é uma pena, pois ele não tem o símbolo da Universal International, que eu considero o símbolo mais bonito da Universal. De todos os símbolos da Universal, é o mais bonito. Eles cortam, assim como no Tarântula também. Ele também é cortado. Vocês não vão ver o símbolo da Universal. É uma pena. É uma pena, pois é um filme que a própria Universal não lançou no Brasil oficialmente. Ele é um filme lançado pela finada Cult Classic. A Cult Classic ela lançava vários filmes europeus, filmes de arte. Até me surpreende ela lançar um filme do Jack Arnold, que era um cara da ficção científica,
Mas fica aí um ponto positivo para a Cult Classic. Pena que ela quebrou. Eu acredito que ela quebrou, pois nunca mais vi nada mais recente deles. Este DVD eu comprei na 2001. Hoje eu gosto bastante da 2001. Eu acredito que eles levam muito a sério. Eles têm um acervo muito bom, mas o problema deles que eu acho é o frete. Mas enfim, é um filme super bacana aqui da Universal. Por mim, ele era vendido em todas as Americanas. Era um filme que tinha que estar numa Americana da vida, a um preço de 19, 20 e poucos, 25, né? Nessa faixa, não deveria ser tão caro. Mas é aquele filme que ficou extremamente raro. Está aqui, como eu falei, completando 60 anos. Lá no final de... No início de 2000, cogitaram um remake com Ed Murphy, que graças a Deus não saiu. Eu gosto muito do Ed Murphy, mas não teria nada a ver. O Ed Murphy transformaria numa comédia. Com certeza ele faria essa versão numa comédia. Assim como eles tentaram lá em 1981, com A Incrível Mulher que Encolheu, do Joel Schumacher, aquele diretor amado e odiado que fez o Batman e Robin. Aliás, gente, o Joel Schumacher já pediu desculpas por aquele deslize do Batman e Robin, aquele filme tenebroso. E eles também não se saíram muito bem. É uma comédia boa, um filme de estreia legal do Joel Schumacher, mas não é tão bom como O Incrível Homem que Encolheu, do Jack Arnold. Jack Arnold, pra mim, não é exagero o que eu vou falar aqui, pra mim ele está do lado dos grandes diretores. Ele está do lado dos grandes diretores, ele está do lado do Spielberg, do James Cameron, de um Fellini. Eu acho que ele é um cara incrível, incrível, que deveria ser analisado com mais calma. Essa obra-prima, muitos consideram a famosa obra-prima dele, mas mesmo depois do Incrível Homem que Encolheu, ele ainda fez A Soldo do Diabo, um faroeste moderno com Orson Welles, belíssimo, belíssimo, com Jeff Chandler, infelizmente inédito em qualquer mídia aqui. O Rato na Lua, ou O Rato que Ruge, acho que também tem esse título aqui no Brasil, do Peter Sellers, uma comédia fantástica feita na Inglaterra. E aliás, gente, quem puder ver esse trailer original, ele é narrado pelo Orson Welles. O Orson Welles, para quem não sabe, foi a primeira opção do George Lucas para fazer a voz do famoso Darth Vader. Ele queria bastante o Orson Welles recusou. Não sei se pelo motivo do George Lucas ser um novato no período, mas enfim, o Orson Welles tinha uma voz muito forte, poderosa. Porque eu quero que vocês vão atrás desse filme. O Incrível Homem que Encolheu era um filme que era feito pelos atores menores. O Marlon Brando não fazia esse tipo de filme. O John Wayne, talvez um Charlton Heston. Charlton Heston era um cara bem diversificado. Ele tinha essa vamos dizer, essa maestria de transitar pelos gêneros. Agora um Cary Grant, um pessoal do período, o Jack Lemmon, ninguém fazia filmes de ficção científica. Até hoje ainda tem esse preconceito em Hollywood. Eu poderia fazer aqui um vídeo de horas do Incrível Homem que Encolheu, mas fica essa dica aí, O Incrível Homem que Encolheu. Se vocês puderem fazer o download, agradeço bastante. Comprarem o DVD original, que é muito mais atrativo. Vamos colocar aqui para vocês, só um instante, por favor. O Incrível Homem, o classicão do Jack Arnold, só um instante. E o livro, O Incrível Homem que Encolheu. Fica essa dica aí para vocês. Quem puder assistir e compartilhar, eu agradeço bastante. Por favor, divulguem, compartilhem. Eu agradeço demais as visualizações. E deem o link, o like, quem puder, por favor. E até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.